Vivendo num mundo onde as condições econômicas moldam as nossas vidas diariamente e elas determinam o futuro da nação ou das nações, compreender o princípio fundamental da economia ou os princípios fundamentais é crucial para a gente entender como tudo funciona. Mas quais políticas realmente levam à prosperidade econômica e quais desviam a gente desse caminho? O assunto que a gente vai falar hoje são alguns insights valiosos para a gente entender a natureza da inflação, os perigos do intervencionismo e a importância vital do investimento de capital e das ideias corretas. É isso que o autor quer falar agora no capítulo 4 do livro As Seis Lições. A inflação, por essência, é um fenômeno econômico, monetário, que resulta no aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Quando um governo, por exemplo, aumenta a quantidade de papel moeda, o poder de compra de cada unidade monetária diminui e o preço dos bens de consumo tende a subir. Infelizmente, muitos preferem culpar a elevação dos preços pela inflação e não o aumento da quantidade de dinheiro, ou seja, culpam os empresários e não quem diluiu a moeda. É vital a gente entender que a inflação não é o ato divino, não é nada que Deus tenha feito. É uma catástrofe, nem muito menos uma catástrofe natural, uma doença. É sim, na verdade, uma política deliberada adotada pelos governos. Enquanto a tributação é direta e impopular, né, as pessoas não gostam, e é difícil você executar um aumento de imposto, você tem que fazer bastante coisa para chegar nisso e as pessoas não gostam. A impressão de dinheiro novo, ou a criação da moeda fiduciária, né, ela surge como um método aparentemente fácil de arrecadar fundos e para fazer os projetos do governo, né, e as pessoas geralmente nem sabem como e quando isso acontece, né. No entanto, essa solução ela tem consequências devastadoras, que é, claro, a perda do poder de compra. A quantidade de bens que se pode ser adquirida com uma unidade de dinheiro reduz. O aumento de imposto em um setor, por exemplo, ele pode prejudicar somente aquele setor. É claro que tem consequências para a economia no geral, mas ele prejudica mais aquele setor. No entanto, quando a gente fala sobre perda de poder de compra, é toda a nação e às vezes até mesmo o mundo, né, prejudicado quando a gente fala de uma moeda mais importante para a economia mundial. Os preços, no geral, eles tendem a subir à medida que existe mais dinheiro no mercado e a mesma quantidade de bens. Os grupos que recebem o dinheiro para impresso primeiro, como vou colocar um exemplo aqui, uma indústria de munição durante uma guerra, eles ganham uma vantagem temporal. Eles podem comprar as mercadorias aos preços antigos, enquanto a sua renda já aumentou. Por outro lado, os grupos que recebem esse dinheiro muito mais tarde, como os professores ou os religiosos, eles são severamente prejudicados, pois a sua renda não acompanha a elevação do preço. Mais cedo ou mais tarde, a inflação leva inevitavelmente ao fim da moeda, como aconteceu na Alemanha em 1923, no século passado, e o marco perdeu todo o seu valor. A solução para a inflação é uma coisa bem clara: equilibrar o orçamento do governo e abandonar essas políticas inflacionárias. O padrão ouro, por exemplo, é apresentado como uma forma de proteção aos governos esbanjadores, né, que gostam de imprimir, pois ele limita a quantidade de dinheiro disponível, tornando o dinheiro independente dessas políticas governamentais. O outro assunto que o autor fala aqui no livro é sobre o intervencionismo, que é uma interferência dos governos nos fenômenos de mercado, como os preços, salários, taxa de juro e lucro, né? Com o objetivo claro de restringir a supremacia do consumidor, como a gente vem falando ao longo do livro. Historicamente, os governos recorreram ao controle de preço, especialmente em tempos de inflação. Alguns exemplos, como eu já falei, sobre o imperador romano Diocleciano e na Revolução Francesa, eles mostram que, apesar dos métodos severos, né, como até a pena de morte, os controles de preço eles sempre falham, assim, miseravelmente, levando à desintegração econômica, escassez de bens e até mesmo às vezes a queda do próprio governo. A lógica por trás desse fracasso é bem simples. Quando você fixa o preço máximo que aquilo pode ser vendido abaixo do preço de mercado, como foi o exemplo do leite que eu falei anteriormente, a demanda aumenta, mas a oferta diminui, pois os produtores marginais começam a sofrer prejuízos e eles reduzem a produção. Isso gera escassez e filas longas para conseguir aquilo.
Para resolver a escassez do primeiro bem, o governo é forçado a intervir nos preços de fatores de produção e como foi o caso do leite, né. E essa cadeia de intervenções vai se expandindo, até a gente chegar no nível de intervencionismo quase que máximo, né, que a gente conhece aí como socialismo. Outro assunto do autor, continuando nessa mesma toada, é falar sobre o socialismo. Ele diz que no sistema socialista, o governo é totalitário e ele controla tudo. Não existe liberdade para o indivíduo, nem para escolher sua carreira, nem suas decisões individuais, elas quase todas são tomadas pelo governo. E o termo planejamento, como a gente já falou, é usado pelo socialista, é, quando usado pelos socialistas, né, ele se refere a um plano central único, feito pelo governo, que impede todo o planejamento individual. Isso transforma o cidadão em um soldado que cumpre ordens, como a gente falou em outros capítulos. Uma das maiores falhas do socialismo é uma coisa bem importante para a gente entender, é a impossibilidade do cálculo econômico. Em uma economia de mercado, os preços eles fornecem informações vitais para os empresários sobre os custos de fatores de produção, o que permite a eles tomar as decisões eficientes. O dinheiro, na verdade, no mercado, ele é uma informação. Isso é uma boa coisa para a gente entender. Dinheiro é informação. Se você está produzindo alguma coisa e vem dinheiro para você, aquilo não significa que você vai ser uma pessoa rica. Antes de tudo, ele é uma informação de que você é um bom produtor. Se não vem dinheiro, é uma informação de que você não é um bom produtor. Ou um bom servidor de serviços, né? E continuando, né? Ao a gente abolir o mercado, acabar com ele, a gente não, né? Os socialistas, eles eliminam a base dos cálculos, né? Que acaba tornando inviável essa gestão complexa da economia moderna, que são essas informações que eu falei. A experiência soviética, ela não prova a viabilidade do socialismo, porque a Rússia operava em um mundo de preços de mercado, e eles utilizavam isso para o planejamento dos preços, né, como eu falei no capítulo anterior. Em contraste, o padrão de vida na Rússia soviética era incomparavelmente inferior ao dos Estados Unidos, onde a inovação e a elevação dos preços do padrão de vida era sempre impulsionados pelos milhares de empresários que estavam sempre buscando lucro, não altruísmo. Eles queriam só eles ficarem ricos, mas para fazer isso, eles precisavam servir bons produtos, fazer bons serviços ou dar, né, vender bons produtos para os consumidores. E aqui tem uma boa parte que eu vou colocar aqui para vocês, de um autor, que eu vou só colocar o áudio aqui para vocês escutarem, que reforça bem isso aqui que eu tô falando. Vamos lá. Nós sabemos que a proposta de uma economia comunista, economia 100% estatizada, é impossível. A demonstração disso foi dada em 1921 pelo Ludwig von Mises. A objeção dele é simples, ele diz, olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não tem economia planificada. Acabou, ponto final. Teve o cara que era ministro da economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, esperneou um pouquinho, mas no fim eles decidiram ficar quietos porque sabe que o cara disse é verdade. Não dá para fazer. Não dá para fazer isso aí. Né? Vai ter que fazer outro negócio e chamar de comunismo. Né? Então, isso quer dizer que a economia comunista sendo impossível, eles não vão realizá-la, mas eles vão realizar alguma outra coisa. O que é a outra coisa? Outra coisa é o fortalecimento político ilimitado do movimento comunista. Ele não precisa estatizar a economia para ele ser impotente, para ele ser onipotente. Entendeu? Basta ele estatizar tudo mais. A educação, a cultura, a moral, entendeu? As relações humanas, tudo. Eles controlam tudo. A economia, não, curiosamente, a coisa que eles menos controlam é a economia. Até porque não tem como. Não tem como. Então eles controlam o resto. Então agora o pessoal capitalista que só liga para a economia, ele diz, não, mas eles estão deixando a gente praticar o capitalismo aqui, então não é o comunismo. Eu digo, mas nunca existiu outro comunismo senão esse, você está entendendo? A ideia do comunismo universalmente estatizado é uma besteira. Não, hoje nós sabemos que na União Soviética, durante toda a história da União Soviética, incluindo o período stalinista, você tinha pelo menos 50% da economia privada. Era ilegal, mas o governo deixava, porque se fechasse a economia privada, acabava toda a economia. É como o mercado negro que está surgindo com muita força na Venezuela. Isso, exatamente. Quer dizer, legal ou ilegal, o capitalismo está lá. Não existe porque essa é a coisa situação natural. Mas é evidente. Só existe economia capitalista, não existe economia que não seja capitalista. Bom, continuando então,
Falando sobre liberdade econômica, agora já mais para o final do capítulo, o autor diz que as liberdades econômicas, como a gente já falou, acho que no primeiro capítulo ou no segundo, é a base fundamental para todas as outras liberdades, né? A de expressão, de pensamento, de imprensa e tal, religiosa também. Ela significa que os indivíduos eles têm o poder de escolher o seu próprio modo de se integrar na sociedade e sua própria carreira. No capitalismo, o consumidor é o verdadeiro soberano. Ele é o rei, né? E não o produtor. E as empresas, elas prosperam apenas se satisfazerem os desejos desse soberano, desse consumidor. As políticas como o protecionismo e violência sindical, elas não promovem a melhoria da qualidade de vida ou o aumento de capital. A verdadeira solução, segundo o autor, para ter mais capital, na verdade, é ter mais capital e liberdade para empregar ela sobre o domínio do mercado e não do governo internamente ali para que a economia cresça e seja mais livre e próspera. Em conclusão, é só fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou. Essas mudanças das políticas econômicas, elas são uma consequência inevitável da mudança das ideias das políticas econômicas. O século das luzes, né, que é conhecido aí historicamente, o otimismo e as crenças das liberdades econômicas dos governos levaram a um progresso sem precedente. No entanto, no século XX, as ideologias intervencionistas e socialismos, como a gente sabe, muitas vezes desenvolvidas por intelectuais que até se achavam muito superiores a todos os outros, né, levaram, na verdade, à deteorização do parlamentarismo e do surgimento de grupos de pressão que buscavam e buscam até hoje privilégios à custa da nação, que é o que acontece muito, principalmente nas democracias, né? A decadência de civilizações como o Império Romano, como a gente falou, podem ser atribuídas ao intervencionismo e à inflação. A diferença crucial hoje é que essas ideias que causam esses problemas foram formalizadas e são ensaiadas, né? O que significa que essas ideias podem ser combatidas por outras ideias. E o nosso dever, segundo o autor, né, o dever dos economistas, mas também das pessoas afiliadas a essas ideias, né, é, lutar. O nosso dever é lutar contra essas más ideias e substituir por ideias melhores, como dos economistas clássicos que impulsionaram o capitalismo no século XIX, principalmente, né? A nossa civilização, ela não está condenada, segundo o autor. Ela vai sobreviver se for respaldada por ideias melhores, que a nova geração tem o potencial de engredar, né, segundo ele. A nova geração, para ele, era do século passado, mas esse livro parece estar sempre atualizado, então sempre leve a nova geração à geração atual, né? E para finalizar, Mises diz que a liberdade, tanto política quanto econômica, tem um futuro promissor, mas isso depende da compreensão e da defesa dos princípios econômicos sólidos e da opinião pública e dos intelectuais. Espero que você tenha entendido ou gostado, ou ambos, desse capítulo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com alguém que você entenda que tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Por hoje é isso, e tchau, tchau.